Começa agora o programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O programa Espírito e Vida de hoje vai conversar com Clóvis Nunes. Clóvis Nunes é de Feira de Santana, na Bahia, coordena o Move Paz Nacional, é conferencista, estudioso, pesquisador, enfim, um homem de múltiplas atividades. E ele hoje está conosco e nós vamos bater um papo sobre assuntos diversos. Clóvis, bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e me sinto feliz em poder usar esse espaço de comunicação e divulgação dos temas espíritas para discutir assuntos pertinentes à doutrina espírita. Ô Clóvis, vamos começar, já que com a proximidade da Copa se anunciam manifestações, normalmente anunciadas como manifestações pacíficas, mas que o desenrolar às vezes tem consequências violentas. Como que está o movimento pela paz no Brasil de hoje, nesse momento, principalmente nesse momento de conflitos públicos, nesses conflitos nas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de várias cidades do Brasil? O Move Paz hoje é uma rede de voluntários que se expande pelo Brasil. Nós nascemos da Bahia há 22 anos atrás, na cidade de Feira de Santana. Hoje nós temos núcleos em 11 estados do Brasil e 27 cidades. Na época das manifestações, nós criamos os 10 mandamentos do manifestante, que era um comportamento pacífico, de não violência ativa, e ao mesmo tempo em que as pessoas poderiam ir para a rua fazer suas reivindicações sem facilitar, provocar ou produzir a manifestação da violência. Contudo, o que assistimos é que o Brasil tem uma demanda reprimida nessas manifestações todas. E, embora a dominante massa que foi para a rua foram de pacíficos, a mídia deu ênfase às destruições, às agressões e às violências. O Brasil hoje ele tem um problema grave. Você tem uma população carcerária hoje de 535 mil presos. Mas, segundo o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, nós temos mais de 600 mil mandados de prisões expedidas, sem ter como executar, porque não tem onde botar os presos. Então, na hora de uma manifestação dessa, essa massa de delinquentes se junta aos pacíficos. E, naturalmente, eles fazem a depredação e a agressividade, manchando, assim, de uma maneira grosseira, uma manifestação que poderia ter um alcance muito maior e tirando a razão e a legitimidade do movimento. Mas são grupos à parte e que não tem como controlar. Dificilmente elas serão 100% pacíficas, sem quebradeira, mas mesmo assim assistimos ações incríveis. As próprias pessoas fizeram cinturões com seus corpos de proteção em órgãos públicos para que os agressores não passassem, estenderam lençóis brancos, protestaram contra as agressões, contra a violência. Ô Clóvis, nós, na verdade, somos educados ou vivemos num mundo em que a violência é cultivada, até nas expressões, até no nosso dia a dia. Então a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a paz é possível? E desdobre em outra pergunta: o que fazer para nos tornarmos pacíficos e pacifistas? A paz é possível, ela é sustentável, porém a paz hoje no mundo é um tema sem potência, porque a tônica que move o mundo ainda é a violência. E a violência se fundamenta com a força da cultura. A cultura de paz é emergente, mas não tem ainda visibilidade, não tem força, não tem presença, não tem potência própria. A potência vigente é da cultura de violência. Nós somos um mundo doente de violências. E a primeira coisa que a cultura de violência produz é duas doenças graves que afetam a consciência individual e coletiva. Essas duas doenças não são catalogadas na patologia médica tradicional, mas elas são doenças milenares que nós nos contaminamos de uma maneira cultural e por herança, na genética mesmo do comportamento humano, que é a indiferença e a omissão. A indiferença e a omissão de muitos faz a manutenção da violência de poucos. Se nós olharmos, Nilo, o mundo não tem a maioria dos homens violentos. A violência é resultado de um pequeno grupo de agressores. Mas a indiferença da maioria
torna poderosa a ação agressora e dinâmica de poucos violentos. Então significa dizer que a maioria dos homens, se juntarem pelo bem e pela paz, pode transformar esse mundo em 10 anos, o que não conseguimos em muitos séculos. Então o primeiro passo para se tornar um pacifista é se curar da indiferença e da omissão. Para você se tornar um ativista da paz, você tem que se libertar dessas duas doenças que degeneram a nossa consciência. Jesus, no Sermão do Monte, ele também afirmou: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, não é verdade? E a pergunta é a seguinte: o papel das religiões nisso tudo, porque as religiões têm pontos de convergência. Um deles é o respeito, o amor pela paz. A religião tem um papel importante nisso, e por que é que elas não têm conseguido isso ao longo dos séculos? Ela bem que deveria ter, viu, Nilo? Mas o passado histórico das religiões demonstra que elas não tiveram competência para implantar a paz no mundo. O Instituto do Milênio, que fez uma pesquisa chamada Balanço do Mundo, publicada no ano 2000, eles asseveram que, da idade que a glândula da consciência se estabeleceu no cérebro do homem até o nosso tempo, dista de nós 30 mil anos. É essa glândula que determina o juízo de valor no homem. Eles começaram a calcular as guerras a partir desse período. E há um somatório de que nós perpetramos 15 mil guerras, motivadas por todos os povos do mundo. 80% dessas guerras, ou seja, 12 mil das 15 mil guerras, foram motivadas por intolerâncias religiosas, o que é uma lástima. Se você olhar as cruzadas, que levaram 200 anos, foi guerra religiosa. A Inquisição foi guerra religiosa. Os fundamentalistas ainda estão vivos. O incrível é que se todos os líderes religiosos da Terra se juntassem pela força da paz, se juntassem com o mesmo enfoque, força, ênfase, determinação e vontade, que os homens de mal se juntam para fazer o mal, nós teríamos um resultado extraordinário nesse planeta. Mas está todo mundo querendo a paz no seu rebanho, no seu grupo, na sua grei. Porque assim, as religiões também têm um problema com a paz. Elas limitam, porque as religiões têm fronteiras. Elas são partidos de crença. E na hora que ela põe a fronteira, ela restringe e há dificuldade da tolerância. E o diferente, ele fica como se fosse uma ameaça, um concorrente. Hoje, por exemplo, qual é o enfoque da religião? A religião tem o imaginário de que a paz só é possível pela igualdade de todos os povos. Isso é praticamente impossível, porque isso é utopia. A cultura de paz determina que nós só teremos paz no mundo quando nós tivermos um respeito absoluto pelas diferenças. O que nós precisamos é um diálogo com as diferenças, tolerância com as diferenças. Nós precisamos de interreligiosidade e interculturalidade. Precisamos aceitar o outro como ele é, porque se eu penso diferente, qualquer um tem o direito de pensar diferente. Deus não fez ninguém igual. E esse princípio de dizer que vai ter só rebanho para um só pastor, isso é uma utopia, porque a gente fica esperando que o rebanho todo, do mundo todo, venha a ser guiado pelo nosso pastor. A gente não quer que o nosso pastor e o nosso rebanho faça parte de outro grupo. Então há todo um processo. Nós só teremos uma religião no mundo com só rebanho, só pastor, quando a religião for amor e o pastor for Deus. E quando terminarmos os ismos, porque os ismos geram as divisões. Então a cultura de paz não passa por uma humanidade por igual, passa por uma humanidade que conviva com as diferenças. Você citou a passagem do Cristo no Sermão do Monte, que felizes são os que constroem a paz, que serão chamados filhos de Deus. A gente não presta atenção, mas é a única hora que Jesus adjetiva de filho de Deus uma virtude no Sermão da Montanha. Por que você é chamado de filho de Deus? Porque é a hora que você honra a obra do Pai. O mundo está doente de violência. Você constrói a paz no mundo doente de violências, você está aprimorando a obra do Criador. Você está fazendo o seu papel de filho, de fato. Você está melhorando a obra que o Pai deixou para você aprimorar como herdeiro dele. Na verdade, trata-se da ética da fraternidade. Isso tudo que nós estamos conversando. Nós agora vamos fazer um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco, ainda conversando com Clóvis Nunes, o nosso convidado de hoje. A gente volta já.
Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, conversando com o pacifista Clóvis Nunes. Clóvis veio a Natal fazer uma palestra sobre a ciência do Evangelho segundo o Espiritismo. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. O Espiritismo tem as três vertentes: ciência, filosofia, religião. Que abordagem é essa que você vai fazer, Clóvis, a respeito da ciência no Evangelho? Nós colocamos isso inspirados na própria obra, porque Allan Kardec fez uma proposta muito ousada quando lançou o Evangelho segundo o Espiritismo em abril de 1864. Essa obra que celebra 150 anos esse ano, mas é atualíssima e ainda está na frente do tempo. Porque o primeiro capítulo do Evangelho, Nilo, é a aliança da ciência com a religião. Colocar isso num livro desse, na época dele, era um desafio que vige até hoje. Porque ciência e religião nunca andaram juntas. A religião sempre foi a tese e a ciência a antítese. Mas aí a proposta da doutrina espírita é que os ensinamentos dos espíritos, tendo toda uma estrutura filosófica, mas com os fundamentos científicos, se consequenciando religiosamente, ele aparece como síntese entre a tese e a antítese, entre ciência e religião. Ao mesmo tempo, Allan Kardec faz abordagens incríveis nesse primeiro capítulo. O Espiritismo aparece como sendo uma doutrina filosófica que traz os dois aspectos que são conflitantes, harmonizados entre si. Porque até hoje, a ciência ainda não aborda o espírito. É até um tanto controverso. Allan Kardec, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, diz que o espiritismo não é da alçada da ciência. E, ao mesmo tempo, diz que a ciência, propriamente dita como ciência, não tem competência para tratar dos assuntos do espiritismo. Mas aí a pessoa pergunta, mas isso não é contraditório? E como é que o espiritismo também é ciência, se Allan Kardec diz que ele não é da alçada da ciência? Quando ele diz que a ciência, propriamente dita como ciência, não tem competência para tratar dos assuntos do espiritismo, é porque ele está se referindo à ciência acadêmica, à ciência convencional, à ciência mecanicista, que se materializou, que esqueceu o transcendente. Mas quando ele aborda o espiritismo como ciência, ele está falando de ciência como método, e se refere à ciência clássica, ciência grega, a ciência de observação. A ciência que pode ser experimentada para comprovar a observação. E nesse ponto o espiritismo é uma ciência, mas não uma ciência convencional. Ele é uma ciência diferente, que começa a tratar de assuntos que a ciência convencional não admite a existência, como no fato o espírito, o transcendente, o espiritual ou a espiritualidade. O Evangelho segundo o Espiritismo começa com a abordagem. Mas o que é mais extraordinário, que as pessoas não percebem, é que nesse livro mesmo, a proposta da obra, a estrutura da obra, logo nos 3 primeiros capítulos, ela traz um enredo que é praticamente oculto. Ele tem uma relação direta entre a Terra, o mundo espiritual e o infinito. No primeiro capítulo, quando ele termina de abordar a aliança da ciência com a religião, a primeira proposta moral fundamentada na abordagem da ética de Cristo, porque Allan Kardec se baseou em 80% do Evangelho segundo o Espiritismo no Sermão da Montanha, é o foco de dominante expressividade dos conteúdos das citações. Ele fala, não, o primeiro capítulo depois da aliança da ciência com a religião é não vim destruir a lei. Isso se refere à terra. O segundo capítulo, o meu reino não é deste mundo, se refere ao mundo espiritual. E o terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do meu pai, se refere ao universo. Então, é a terra, o mundo espiritual e o cosmos. Numa interatividade que o leitor não percebe. Allan Kardec, como pedagogo, ele fez um enredo do Evangelho. E ele aborda questões gigantes, quando ele puxa na história, colocando Sócrates e Platão como antecedentes do cristianismo, 400 anos antes. Não há um historiador que pensou isso e que anunciou Sócrates e Platão como antecedentes do cristianismo. Isso também carrega Jesus como um filósofo. Traz Jesus na contemporaneidade do seu tempo como um continuador
do pensamento e aprofundador do pensamento de Sócrates e Platão. Então ele faz uma viagem nos aspectos morais, e o que é mais fantástico, que também o leitor não entende, porque que esse livro encanta tanta gente. As passagens, os conteúdos, os ensinamentos, as explicações das máximas do Cristo foram todas reescritas, reapresentadas e relidas pelas consciências sem corpos, ou por inteligências sem cérebros, por espíritos desencarnados. As almas voltam do além, voltam da tumba, para onde todo mundo achava que acabava tudo, e, através da mediunidade e psicografia, foram mais de 1000 casas espíritas que contribuíram para Allan Kardec selecionar aqueles textos, contribui para ressignificar o Sermão do Monte. E há passagens que são soberbas. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de Lucas, no Evangelho mesmo, do Novo Testamento, você vai encontrar dificuldade de aprofundar no significado da palavra do Cristo, se você comparar com Mateus. Lucas diz: bem-aventurados são os pobres, porque herdarão o reino dos céus. Já Mateus fala: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque herdarão o reino dos céus. Contudo, os pobres de Lucas não têm o em espírito. Mas os pobres sem espírito de Mateus também é confuso. A teologia também não mergulha muito nisso. Porque o pobre pelo pobre, se ele for presunçoso, orgulhoso, vaidoso e arrogante, ele não vai para o reino dos céus. E o pobre em espírito, como entender isso? Aí Allan Kardec leva-nos ao contexto da época, e os espíritos significam o processo histórico e lógico da mensagem. A época de Jesus, quem era o rico? Era o poderoso, o que dominava, o que tinha um escravo, o que tinha o exército, o que tinha o soldado, o que tinha o poder, o que oprimia, ou seja, o que era o opressor. Esse era o rico. A quem Jesus chamava de pobre de espíritos? Os pobres de arrogância, os pobres de poder, os pobres de opressão, os pobres de ganância, os pobres de violência. Aí os espíritos asseveram que os pobres de espírito são os humildes. Aí passa a ter uma lógica cristalina o ensinamento do Cristo. Mas veja quanto tempo passa para as consciências sem cérebro, com a visão mais ampliada, agora no além, como espíritos, como imortais, poderem clarear a nossa mente aqui, dos que ainda lê a letra e não entende a profundidade dos seus conteúdos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de fundamentação científica. Allan Kardec chega a dividir o Evangelho em si mesmo, ou seja, todo o processo histórico de Jesus, em 5 partes. Ele relata na introdução que as 4 partes são impossíveis de ser recuperadas. Mas uma parte intocável, que era o ensinamento moral. Nessa, todo mundo se recusou a conflitar, porque respeitava. Não foi motivo de intriga, de conflitos e nem de separatividade ideológica. É essa única parte em que os espíritos se ocupam. Então, a partir daí, Allan Kardec começa a produzir o ensinamento científico. E quando ele produz aqueles textos, ele usa um método que é eminentemente científico, que era o método qualitativo. Ele aplica ali o consenso universal do ensino dos espíritos. Mais de 1000 mensagens chegaram, abordando os textos. Ele selecionava se as redações estavam próximas uma das outras. O espírito que expressou melhor o conteúdo, ele dava uma credibilidade de verdadeiro à informação. E aí colocava no livro. Na época do Evangelho já tinha mais centros espíritas instituídos, porque o Evangelho vem de 64, o Espiritismo saiu em 57, então o livro tem um arrojo. E no final tem uma coletânea de preces, onde Allan Kardec ensina nos prefácios das preces e orienta o leitor a aprender a fazer sua própria prece, para que a prece não fique mecanizada, que seja só a expressão dos lábios, e sim um sentimento que brota do coração e da alma. Quando o Evangelho também aborda a reencarnação, aborda o Espiritismo, o livro tem conexão com as obras básicas, tem conexão com o Livro dos Espíritos, tem conexão com o Céu e Inferno, tem conexão com a Revista Espírita, tem conexão com o Livro dos Médiuns. Há conexão com o Novo Testamento, há conexão com o Velho, há conexão com a ciência e há conexão com a filosofia. Mas é uma proposta que traz uma tecnologia de inteligência para ensinar o homem a ser mais feliz.
Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta ainda conversando com Clóvis Nunes. Não saiam daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, hoje conversando com Clóvis Nunes, nosso pacifista, nosso pesquisador. E falando em pesquisa, Clóvis, e conversando também sobre a ciência espírita, a transcomunicação que surgiu já há algumas décadas, tomou um certo desenvolvimento. Em que pé hoje estão essas pesquisas na área da transcomunicação? Para quem não sabe, a transcomunicação são as comunicações dos espíritos através de equipamentos eletrônicos. Mais de 20 países do mundo estão envolvidos em transcomunicação. Hoje os espíritos se comunicam por rádios, gravadores, televisores, telefones, secretárias eletrônicas e computadores. Também através de scanner, com imagens belíssimas. No começo as imagens eram fixas e paradas. Hoje elas têm movimento. Antigamente eram preto e branco, hoje tem cor. E não tinha voz. Hoje as imagens também têm voz. As comunicações por telefone passam de 3.000 documentos já de comunicações, diálogos maravilhosos, alguns até de 20 e 30 minutos, de filhos com pais ou de entes queridos com aqueles que ficaram. Textos imensos nos computadores, mensagens de 300, 400 palavras. E não para de chegar a resultados extraordinários. Contudo, tudo isso ainda está num grande começo. Estamos mergulhando numa selva, ou num universo, ou num país que apenas damos os primeiros passos na beirada da praia e não sabemos o que nos aguarda. A comunicação com os espíritos por meios tecnológicos é o triunfo do espiritismo dentro da ciência. Nós todos que militamos no movimento espírita, no passado, no presente, ninguém teve a condição de sonhar tão alto de que um dia um telefone tocaria, você ia atender, ia receber um alô do além. Isso hoje é uma realidade. Vozes e imagens de pessoas que tiveram seus corpos destruídos e sepultados estão gravadas, filmadas, documentadas, registradas para sempre. Mas o incrível é que a transcomunicação foi prevista na questão 934 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec aborda sobre a perda dos entes queridos. Os espíritos respondem de uma maneira tão extraordinária que é uma verdadeira profecia. E Allan Kardec coloca em grifo. Ele pergunta por que a gente se apega aos entes queridos, depois sofre muito por essa perda. Qual o propósito da natureza com isso? Os espíritos dizem que a dor atinge o rico como o pobre, é uma prova e expiação, mas tem-lhes, eles afirmam na época, um consolo de poder falar com os mortos amigos, que no caso era o meio da mediunidade. Mas aí os espíritos acrescentam e Kardec bota em destaque: enquanto esperais outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Que meio mais direto e acessível aos sentidos? Se não aparelhos eletrônicos. O incrível é imaginar que na época que isso foi pronunciado, não existia aparelhos eletrônicos. O primeiro rádio Super Heterodyne surgiu em 1910. As ondas artesianas, muito mais tarde. O telefone, em 1874, Allan Kardec desencarna em 1869, não conheceu o aparelho telefônico. O campo magnético dos aparelhos eletrônicos nem sequer era sonhado. No entanto, os espíritos sabiam que havia um outro meio mais direto, mais acessível aos nossos sentidos. Podemos dizer também que dentro da ciência, o além foi descoberto. A certeza cresce a cada dia, por parte de muitos cientistas, de que a morte não nos mata, de que conservamos, após a decomposição cadavérica do nosso corpo, a nossa inteligência, a nossa personalidade, o nosso caráter. Tudo isso se conserva. Os nossos parentes nos esperam. E os cemitérios do mundo inteiro estão vazios. Clóvis, você arrisca uma previsão quanto ao desenvolvimento da transcomunicação instrumental? Eu penso que daqui uns 30 anos, 50 anos, a maioria das pessoas pensarão como nós. As religiões terão que ser chamadas para dar a sua contribuição de aceitação e rever muitos conceitos de que nós somos dois, um corpo físico e um psiquismo que na matéria habita. Pouco a pouco, essas pesquisas vão rachando o espesso muro que se emergiu, se levantou em torno da ciência oficial. Porque existe um muro espesso do materialismo científico, do reducionismo materialista. Esses alicerces desse muro já encontram muitas rachaduras
devido ao resultado da transcomunicação, porque o controle é muito rigoroso e o fenômeno alcança a ponta da tecnologia, que é a telemática e a informática. Então, os espíritos que se fizeram sentir no passado através de mesas e cadeiras, hoje eles estão animando e influenciando o campo magnético dos aparelhos eletrônicos, deixando ali mensagens extraordinárias. Existe muita paranormalidade dentro do mundo eletrônico, porque não é só uma comunicação qualquer, é a natureza de como ela é processada. Por exemplo, os espíritos produziram material recentemente num grupo de transcomunicação chamado School. Eles colocaram a maneira de receber o contato. São duas lâminas, uma lâmina de aço inox de 1 metro por 1 metro e o outro lado um espelho de 1 metro por 1 metro. A câmera que foi construída para isso tem duas objetivas, ou seja, filma duas imagens que são os reflexos, um do aço inox e o outro do espelho. O que deveria parecer é dois reflexos misturados, absolutamente confusos. No entanto, ali aparecem imagens extraordinárias. No meio daquela sala, os espíritos pediram uma câmera fotográfica. A câmera se levitou sozinha, fez uma foto para a lateral direita, fez uma foto para a lateral esquerda e fez uma foto para o fundo. Quando os pesquisadores revelaram, tinha a torre elevada da Catedral de Notre-Dame em Paris, no outro ponto tinha a torre da Catedral de São Paulo em Londres, e na terceira foto tinha um homem andando nas ruas do Paquistão. Era uma sala no interior da Inglaterra, completamente fechada, não tinha como fotografar fora dali. Os espíritos fizeram umas fotografias interdimensionais, superaram o tempo e o espaço e fotografaram. Os pesquisadores foram olhar a torre de Notre-Dame depois e viu que os carros à disposição do rio, o ancoramento dos barcos estavam conforme o horário que a fotografia foi feita. A paisagem do céu não deu para ter certeza na Catedral de São Paulo, mas o dia estava bastante nublado, indicando que poderia ser aquela fotografia. E o transeunte andado no Paquistão era um vivo, não era uma coisa do além. Foi feito por aqui. O que significa que em torno dos aparelhos da TCI existe um campo que pode gerar fenômenos paranormais incríveis e impressionantes. Então essas imagens todas trazem uma paranormalidade por trás que leva os pesquisadores a não ter dúvida de que são consciências sem corpos, inteligências sem cérebros, que interferem no campo dos aparelhos mediúnicos, tentando contato com a Terra. Hoje nós temos um outro correio. Na verdade, o além nunca foi um mundo tão distante. É um país perto, mas os correios são precários. Os carteiros não são tão confiáveis, que são os médios. Aí a gente só tinha uma via de comunicação, faculdades psíquicas, humanas e mediunidade. Agora a gente tem uma outra infovia. Podemos chamar de infovia, campo magnético dos aparelhos eletrônicos. Então, o melhor de tudo isso está por vir. E os horizontes que se descortinam à nossa frente são insondáveis por enquanto. Meus irmãos, chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida de hoje. Tenho certeza que vocês em casa gostaram. Resta nos agradecer a Clóvis pela sua gentileza em conversar conosco. Clóvis, muito obrigado pela sua participação no programa Espírito e Vida. Nós é que agradecemos. Até sábado, se Deus quiser, e muita paz para todos nós.